Olá, estudantes! Olá, queridos professores, tudo bem com vocês? Sou a professora Francisca. Vocês não estão me reconhecendo? Sou eu, gente, tudo bem? Então, nessa nossa aula nós vamos continuar falando sobre o projeto Consciência Negra, sobre a história, dos povos africanos que foram trazidos ao Brasil na condição de escravos, certo? Foi uma história de luta, de muito sofrimento, de muita humilhação, certinho? Então, vamos ver aqui no nosso cartaz a luta dos africanos e de seus descendentes. A escravidão no Brasil durou cerca de 350 anos e foi abolida em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, que foi assinada pela princesa Isabel, a filha de Dom Pedro II. Apesar da abolição ser comemorada no dia 13 de maio, no Brasil, muitos afros brasileiros dão mais importância ao dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra. Essa data foi escolhida em homenagem a Zumbi, símbolo da resistência negra ao escravismo e da luta pela liberdade. Então, esta daqui é uma imagem, de Zumbi, Zumbi dos Palmares, que foi uma liderança, dessa luta pelos povos, que vieram, que foram trazidos da África, na condição de escravos, certinho? Então, vamos continuar vendo aqui no nosso cartaz a história de Zumbi. Zumbi dos Palmares nasceu no estado de Alagoas, no ano de 1655. Foi um dos principais representantes da resistência negra à escravidão na época do Brasil colonial. Ele foi líder do Quilombo dos Palmares, comunidade livre formada por escravos fugitivos das fazendas. O Quilombo dos Palmares estava localizado na região da Serra da Barriga, que atualmente faz parte do município de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Após uma intensa batalha, a sede do Quilombo é totalmente destruída. Ferido, Zumbi consegue fugir, porém é traído por um antigo companheiro e entregue às tropas dos bandeirantes. Aos 40 anos de idade, foi degolado em 20 de novembro de 1695. Observaram aqui, crianças, que história triste, que foi a história de Zumbi, dos Palmares, uma liderança, uma pessoa que ajudou muito as pessoas, escravizadas aqui no Brasil. Essas pessoas, elas fugiam das senzalas, dos seus senhores e iam para os quilombos. E principalmente, o Quilombo dos Palmares, que é o que recebeu, esse nome do Zumbi. Zumbi tem o nome Zumbi dos Palmares, por conta dessa homenagem aí, desse nome que é um lugar que fica no estado de Alagoas. Então, esses escravos, fugitivos, eles iam e ficavam, nesses quilombos, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês a imagem. Ficavam nesses quilombos, e ficavam fugitivos, dos seus senhores, porque se os senhores, encontrassem, levavam eles, castigavam e podiam até matá-los, isso mesmo. Então, por que nós estamos falando deste assunto, neste projeto? Nós falamos aqui em nosso texto sobre que apesar, da Lei Áurea, que foi o que deu liberdade aos escravos, ter sido assinada,
em 13 de maio de 1888, né, então a data 13 de maio de 1888, apesar de ter sido uma data importante, né, que foi assinada, foi dada a liberdade aos escravos, mas foi uma coisa que aconteceu, os escravos estavam libertos, mas eles não tinham para onde ir. Eles não tinham moradia, eles não tinham condições econômicas para sobreviver, porque eles vieram, né, lá do continente africano, na condição de escravos, então eles não tinham pertences, né, e chegaram aqui ao Brasil, só trabalharam, foram explorados, escravizados e não conseguiram construir nada, né, eles trabalhavam, o trabalho escravo não tem remuneração, né, não é um trabalho pago, então eles não tinham como conseguir se manter a partir ali daquela liberdade que eles tiveram, certo? Então, esse dia, sem dúvida, foi um dia muito importante, né? Como eu falei a vocês, né? Eu sou uma pessoa, né? Vocês estão vendo aí a cor da minha pele, linda e maravilhosa, né? Eu sou negra. E se não tivesse sido esse dia, não tivesse sido assinado, né, essa lei, até hoje, né, ainda ia existir a escravidão e eu não estaria aqui dando aula para vocês, né, não seria professora, não teria tido nem a chance de estudar para ser professora, então teria, né, ia continuar sendo escrava, certo? Então foi graças a essa lei. Mas, apesar da importância dela, o que é comemorado mesmo hoje, qual é a data? É a data de 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, que é em homenagem a quem? A Zumbi dos Palmares, que foi um líder, né? Foi uma pessoa que lutou pelos direitos, né? Pelos direitos das pessoas escravizadas, certo? Então, sobre esse dia, o Dia Nacional da Consciência Negra, que é comemorado, né, no dia 20 de novembro, sobre esse dia. Será que nós devemos ter respeito, devemos refletir, devemos trabalhar esse tema de conscientização somente nesta data? Você acha? Não, não é mesmo? Nós devemos trabalhar a questão do respeito todos os dias, né, no nosso cotidiano, na nossa vivência com o outro. Né, esse tema tem que ser trabalhado. Não deveria ser um tema, ser um projeto, mas ser, né, uma questão do nosso dia a dia, que deveria ser atitudes, né, nossa cotidiana. Né, a questão de respeito, respeitar a diversidade, porque nós somos todos iguais. Então, professora, nós não somos diferentes? Nós somos iguais perante a lei, né? Porque nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, né? Nós temos o direito à educação, tanto faz ser o branco, o negro, né, o indígena, o asiático, independente da cor da sua pele, do formato, né, do tipo do seu cabelo, nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Um exemplo de deveres, nós temos que votar, não é mesmo? Só votam pessoas brancas? Só votam pessoas pretas? Não, não é mesmo? Votam todos, né? A partir de uma certa idade, até uma idade limite, votam todos os cidadãos, certo? Então, perante a lei, nós somos iguais. E somos diferentes porque nós somos diferentes em características físicas. Ninguém é igual, né? Uma família, por exemplo, uma mãe e um pai que tem 10 filhos, eles não são iguais. Mesmo que eles sejam gêmeos idênticos, né, que existe, mas ele vai ter alguma coisinha que vai diferenciar um do outro, certo? Então é esse respeito que nós temos que ter pelas pessoas. E principalmente pelas pessoas negras que tanto sofreram durante o processo de escravidão e que sofrem até hoje por preconceitos raciais, né, que são julgadas pela cor da sua pele, certo? Que são discriminadas. Vocês acham que foi fácil para mim ter acesso a um nível superior?
Vocês acham que a minha história de vida foi fácil eu hoje estar aqui falando com vocês, dando essa aula para vocês? Vocês acham que foi fácil para mim ter que alisar os meus cabelos, passar por processo químico para ter uma melhor aceitação na sociedade? Não foi, crianças, certo? Então, a partir desse projeto, e eu já vinha também já pensando há algum tempo, de assumir a minha identidade, né? Como eu falei no início da aula anterior, por conta que eu tenho uma filha. Eu tenho 2 filhas, mas a mais nova, ela tem o cabelo assim, né? Cacheado, que nem o meu. Não é cabelo ruim, como as pessoas costumam dizer, que negro tem cabelo ruim. Não, nós não temos cabelo ruim ou bom. Nós temos cabelos diferentes, né? Então, a minha filha, ela tem os cabelos bem enrolados e os meus eram alisados, né, por processos químicos. E ela não se aceitava. Ela tem 4 anos e ela não se aceitava. E eu falava que os cachos dela eram bonitos e ela falava que bonito era o meu cabelo, que era liso, que quando ela crescesse, ela queria ter o cabelo igual ao meu. Eu falei, minha filha, o meu cabelo é igual ao seu. Quando a mamãe molha, ele fica igual ao seu. Então, né, eu voltei a ser, né, voltei a ter os meus cachos em homenagem a ela. Porque, para ela se aceitar, e eu também me aceitar. Porque quando quando eu for levá-la na escola, as pessoas vão ver que eu também tenho o cabelo assim, certo, crianças? Então, eu vou encerrar a aula por aqui e a gente se vê na próxima aula, tudo bem? Tchau, tchau. Para acessar essa aula e outras, acesse a plataforma Eduque.